Seja bem-vindo a mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório e, como você sabe, aqui no Folha, nosso canal, toda terça-feira às 19 horas tem um super papo para você ficar antenado, para você ficar por dentro de todos os assuntos, né, que acontecem por aí. Antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, comentar, compartilhar com um amigo, que é muito importante para a gente poder crescer. A gente está crescendo e cada vez mais a gente está atingindo novos públicos, novos convidados, novos assuntos. Então já aproveita aí, ó, clica aí, se inscreve, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? Vamos lá, o assunto hoje, cara, é um assunto muito importante, acho que atinge muitas famílias pelo Brasil afora e pelo mundo, né? A gente tem hoje o prazer de receber aqui a Amanda. A Amanda, ela é vice-presidente do Agir Teresópolis, né? É mãe atípica e tem uma bagagem muito grande nessa área. Seja bem-vinda, Amanda, aqui ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto tão relevante, né? E que Sim. apesar de não ser tão recente, ele continua atual, né? A gente precisa Uhum. muito falar sobre o maternar atípico, sobre as deficiências de hoje em dia, sobre as neuroatipicidades e tudo que engloba, né? Então, nunca é um assunto repetitivo, porque a gente sempre tem novas atualizações e novas coisas a falar e comunicar e a passar para as pessoas, né? É, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Tenho certeza que esse papo vai ser muito esclarecedor, né? Para tantas e tantas famílias que passam por uma situação como você também passa, né? Amanda, para a gente começar, como é que foi o seu contato com o autismo, né? Como que foi esse processo para fechar o diagnóstico do seu filho? E como é que foi esse início da sua vivência nessa área? Então, eu tive uma gestação atípica, né, então, meu filho é o Thomas, né, meu filho ele tem 3 anos de idade hoje, e meu filho ele já tinha uma condição intrauterina que nada estava relacionado, até porque o autismo ele não é pré-diagnosticado, né. Uhum. Então meu filho sempre teve acompanhamento de perto. Eu sou uma das poucas famílias que teve a sorte de ter um diagnóstico cedo, porque geralmente é tardio. Uhum. O meu filho, por conta dessa condição que ele tinha intrauterina, que nada tinha a ver neurologicamente falando, ele teve um parto programado, um parto cesáreo, e a gente teve um problema no parto. Então, por conta dessa intercorrência no parto, ele teve uma hemorragia cerebral, e essa hemorragia gerou uma hidrocefalia, que nada mais é do que cérebro, né, Sim. água no cérebro, e essa hidrocefalia, nunca me foi comunicada, essa intercorrência no parto nunca me foi comunicada, e eu fui descobrir 5 meses após o nascimento, porque eu percebi alterações, na verdade, visuais no meu filho. Uhum. Então eu fui para casa, como qualquer família normalmente iria, seguir o fluxo, né, da vida normal, e eu fui percebendo alterações visuais, né, o não olhar ao amamentar, a encarar a luz do sol, alguns comportamentos diferentes na Uhum. visão. E como qualquer pessoa leiga, eu procurei um oftalmologista. E esse médico, ele identificou 3 graus de hipermetropia e 2 de estigmatismo, receitou um óculos e a gente usou, do segundo até o terceiro mês de vida, trocou lente do terceiro até o quarto, quando eu, por conta própria, percebi que aquilo estava fora do normal, que mesmo trocando a lente, né, Ele ainda não porque fazia conexão não visual, né? estava ajudando, e o médico insistindo que por ele ser muito bebezinho, a gente tinha que ajustar até encontrar uma lente, ideal para com que ele conseguisse enxergar melhor, o que nunca aconteceu. E aí com 4 meses eu procurei um neuropediatra, que é uma coisa que é extremamente lentificada no SUS, então eu procurei no Sim. setor particular, que logo pediu alguns exames, né, ressonância, e identificou a hidrocefalia. Então ele ficou 5 meses com uma hipertensão intracraniana Caramba. que lesionou o nervo óptico. Então hoje meu filho ele é cego bilateral, ele não tem, pouquíssimas porcentagens da visão. Então, na verdade, eu me encontrei na maternidade atípica sendo mãe de uma criança com deficiência visual. O autismo ele veio depois. Uhum. Por conta dessa hidrocefalia, que ele teve essa hipertensão por tanto tempo, né, por 5 meses, houve algumas lesões cerebrais. Ou seja, ele acabou tendo sequelas para além da cegueira. Entendi. E aí ele começou a ter esse acompanhamento de perto, a gente foi percebendo alterações comportamentais, o estresse, autoagressão, comportamentos típicos do autismo. Uhum. Só que por ele ser muito novo, era muito difícil dar o laudo, porque os médicos ficaram entre sequela neurológica ou um autismo, né. Sei. E aí a gente fez esse acompanhamento, então a partir dos 6 meses de idade, que foi quando ele começou a apresentar sintomas, como epilepsia, né, ele desenvolveu epilepsia, a cegueira e esses comportamentos de estresse,
autoagressão, que é bem típico do autismo. E aí, com 1 ano de idade, mais ou menos, ele já tinha o CID, porque eram comportamentos bem típicos, né, da neurodivergência. Uhum. Então, é muito difícil você conseguir um CID tão cedo. Sim. Por um CID lado, é o que? Só pra gente entender. CID é uma determinação, é um número que os Sim. médicos dão laudado para aquela pessoa. Cada doença, cada comorbidade, cada neurodivergência tem um número para se identificar, e é esse número que te dá acesso a uma gama de direitos. Então, ele, com 1 ano, ele já tinha esse laudo, né? E Entendi. é o CID que a gente fala. E isso é muito difícil conseguir, né? É muito difícil, por Uhum. diversos fatores. Eu costumo dizer que é uma cadeia para você Sim. poder laudar uma pessoa, porque você precisa de alguém que perceba. Geralmente é a família, o pai, a mãe, geralmente a mãe, né, que é ali o primeiro contato. Uhum. Segundo, um médico que dê credibilidade ao que essa mãe tá falando, né, que não anule tudo que ela tá falando, porque hoje falam, é da idade, é pirraça. Às vezes você precisa realmente levar a sério, até porque o autismo não é o único diagnóstico que aquela criança pode receber. E aí, desse médico que perceba, ele encaminhar para os especialistas. E aí que tá o problema. Você Sim. conseguir um especialista no SUS é problemático. Por isso que conseguir o CID, o laudo tão cedo, é difícil. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que você me fez lembrar umas coisas da minha infância. É o seguinte, quando eu nasci com também com um problema craniano, que eu nasci com os ossos do crânio, eles nasceram calcificados, Ah, né? Só que isso a gente está falando de 1982, né? sim. Mais Era difícil ainda. bem pré-histórico. E na época só tinha um cara no país que operava esse tipo de problema, né? Que fazia essa cirurgia, e o cara era de São Paulo. O cara é de São Paulo e só operava no particular, né? Minha família é pobre, minha mãe não tinha condição, né? Meus pais. E aí minha mãe conseguiu o telefone, o cara ligou pro cara, convenceu o É cara a sempre uma vir. mãe, né? Minha mãe foi guerreira. E aí o cara veio pro Rio, me operou pelo SUS, que era o antigo Inampes ainda na época, era Inampes, não era Aham. SUS. E o cara operou e depois, 4 anos depois, a minha irmã nasceu com o meu problema e teve que operar ela também. E a gente foi sendo acompanhado Provavelmente até genético. genético, e a gente descobriu que isso veio do meu pai. O meu pai tinha um grau baixo, que ele, né, na época nem se diagnosticava esse tipo de, Aham. de, de síndrome, nada, mas e assim, foi sorte dele, né, porque o grau dele foi muito baixo. O meu eu operei com 1 mês de nascido, crânio, tudo e tal. E aí depois fui sendo acompanhado até os 18 anos, assim, Para e minha você mãe, ver, isso aconteceu lá em 1987 dois, ou 2. E 82. até hoje é difícil você conseguir É, fazer um procedimento com um muito especialista, para difícil, você ver que muito os anos difícil. vão se passando e a burocratização do acesso a um especialista continua sendo muito problemática. Uhum. E aí agora a filha mais nova da minha irmã também nasceu com esse problema, teve que operar, ela tem 4 anos, mas assim, foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim muito burocrático. Muito burocrático, porque pelo menos a gente já sabia o que que era, Do né? que se Falou, ó, tratava os vai caminhos ter das pedras, né? isso daí. Isso daí, mas assim, isso me lembrou, né? Minha mãe É, falava meu muito. filho, ele também precisou operar a hidrocefalia com um médico especialista e ele só não ficou meses na fila do SUSREG, porque como ele já tinha um problema intrauterino, que na verdade Uhum. era no intestino, nada tinha a ver, ele já estava em um hospital que já tratava de malformações. Então, Entendi. é uma sorte, para você ver, mais Uhum. uma sorte que a gente teve, Uhum. porque as chances de uma hidrocefalia aguda, como ele teve, de desencadear ou uma paralisia cerebral ou um óbito mesmo, era muito grande. Então, eu quase perdi meu filho por isso daqui. Caramba. Porque quando o médico operou ele, o Dr. Belas é um dos melhores neurocirurgiões do país, ele falou assim: olha, Amanda, como a hipertensão dele é aguda, o esperado é que em 1 mês a visão dele retorne, porque a nossa expectativa era de que o nervo óptico tivesse apenas inflamado pela Estivesse compressão. comprimido, inflamado, Isso, né? e com a descompreensão, a visão dele fosse retornar. Só que se passou 1 semana, 2, 3, quando completou 1 mês, ele falou assim: olha, eu tenho mais de 30 anos de profissão, eu não sei do que se trata. E aí a gente foi investigar e viu que realmente a hipertensão aconteceu no terceiro ventrículo, que é aqui na frente, e infelizmente o ponto mais grave foi justamente a visão. Entendi. Aí ele perdeu a visão, né? E aí ele perdeu a visão. Caramba. E aí o diagnóstico do autismo, na verdade, ele veio em consequência, porque a gente foi pesquisar, investigar, na verdade, o que era colateral daquilo, né? Quais eram as condições que ele veio a decorrer depois daquilo, e aí que veio as questões comportamentais, que geralmente é o que primeiro se percebe-se, né? Uhum. Esse processo todo, assim, durou quanto tempo? Ó, para descobrir o que de fato tinha acontecido com ele, 6 meses, mas 6 meses de uma criança que não olhava para o olho da mãe. Então era sintomas bem difíceis de Sim. você ignorar.
mas até o laudo do autismo demorou 1 ano, o que isso é um tempo muito curto, tá, porque geralmente as famílias demoram, às vezes, mais de 5 anos para conseguir pegar um documento que fale: "Tudo bem, é isso que meu filho tem", porque no final, nós enquanto mães, né, principalmente nós enquanto famílias, a gente quer deitar no travesseiro e tirar as interrogações que ficam supervoando a nossa cabeça, de Uhum. falar: "E é isso que meu O filho que que tem, é que ele é tem, isso que eu né? preciso tratar, é isso que eu preciso fazer, esse é o medicamento que ele precisa". Então, a maternidade atípica, ela já é difícil por si só, mas quando você não sabe com o que tá lidando, o que fazer, onde recorrer à ajuda, é isso que É. piora, Não, entendeu? eu imagino que tenha sido um momento muito difícil para você e para sua família, né? Eu É a pior coisa que eu já passei na minha vida. Acho que se eu tivesse tomado um tiro, teria doído menos. Tá, como é que foram esses desafios emocionais para você? Olha, eu tive depressão. Eu desde o segundo mês de vida, que é quando normalmente a visão do bebê desembaça, e eu vi que com meu filho não era daquela mesma forma, pra mim foi muito difícil, porque eu sabe quando você sente que algo tá diferente, mas você não tem certeza? E aí foi quando ele veio no médico, o médico falou assim: "Mãezinha, você tá procurando chifre em cabeça de vaca". Foi Uhum. exatamente esse termo que ele usou. E eu sentia que algo de diferente estava acontecendo. Mas quem era eu, leiga, em discordar de um profissional, né, que em tese deveria saber o que estava falando. Mas se ele tivesse feito um teste como fundo de olho, que é algo simples, ele perceberia que alguma anormalidade já existia ali. Então, eu acredito que o meu luto, na verdade, começou ali no segundo mês de vida, quando eu percebi que alguma coisa estava de diferente. Uhum. Porque os dias iam se passando e tudo que eu queria era uma retribuição do olhar do meu filho, o que não acontecia. O que acontece muito também, com as mães, né, durante esse período, é que elas ficam sem rede de apoio, né? Muitas das mães, às vezes, eh, a ma assim, isso não tem classe social, mas a gente sabe que o nosso país, a maior parte, né, é uma classe social um pouco mais baixa. Como é que foi para você? Você teve essa rede de apoio? Você conseguiu ajuda da sua família Então, ou foi na guerra? durante esse processo eu estava trabalhando. Uhum. Quando eu descobri a gravidez do meu filho, ele tinha acabado de passar para a faculdade, eu ia cursar engenharia na UFBA, lá em Salvador. Cara, eu já Então estava com o caminho já. exato, então já foi difícil ali, porque eu já tive que abandonar uma parte da minha vida para viver aquela maternidade. E quando eu Uhum. descobri que era maternidade típica, foi mais difícil ainda, porque tá todo mundo vivendo a sua própria vida. E quando você tem um filho, mas quando você tem um filho com deficiência, é uma guerra declarada, porque Sim. você não vai lutar só para descobrir o que que seu filho tem, é lutar para conseguir um médico, para conseguir outras coisas. Então, foi bem difícil, porque inicialmente eu não tive rede de apoio, era só eu e o pai dele. E como o hospital ficava no Rio, eu fiquei sozinha em uma cidade e o pai dele precisava continuar trabalhando, né? Eu entrei de licença maternidade, mas Que loucura. quando eu descobri que de fato o meu filho estava cego, eu precisei abandonar o trabalho. Então eu saí da faculdade, eu saí do meu trabalho, né? Eu precisei abandonar o meu emprego e eu me vi sozinha. Então eu, uma menina que estava ali começando a vida, do nada ter que abandonar tudo, eu entrei em uma depressão Mas, profunda. Eu tive anemia, eu cheguei a pesar 47 quilos. caramba. E quando o médico de fato sentou e falou assim: "Olha, não tem o que fazer", porque nesse meio tempo eu gastei mais de R$ 30.000 em exame para ver se eu conseguia reverter, porque eu queria meu filho enxergando e isso não estava acontecendo. Eu vendi carro, eu morava de aluguel, fui morar de favor, eu vendi tudo que eu tinha, eu fiz vaquinha na internet. Muitas pessoas, inclusive, me conhecem dessa época, porque foi uma vaquinha que mobilizou Teresópolis e o propósito era, ajude o Thomas a enxergar. Uhum. Sabe, e a sobreviver, né, porque se ele não tivesse operado a tempo, ele também teria perdido a vida. Mas eu não tive rede de apoio inicialmente, minha rede de apoio, no começo estava todo mundo vivendo a sua própria vida. Quando viram a gravidade, aí eu comecei a receber ajuda, Entendi. porque aí foi quando eu precisei morar de favor na casa de familiares, porque eu vendi tudo que eu tinha para ajudar. E aí nessa depressão que eu tive, eu tentei suicídio, inclusive com o meu filho, porque a que passa no coração de uma mãe é que ninguém vai cuidar do nosso filho como uma mãe cuidaria. E eu sentia que eu era incapacitada de cuidar de uma criança com deficiência visual, porque eu não tinha referência, eu não conhecia ninguém cego ao meu redor. Então eu estava lidando com um desconhecido. Sei. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu tentei suicídio, como grande parte das mães pensam, né? Uhum. Existe um estudo que fala que a cabeça de uma mãe atípica é muito similar a um guerreiro, um soldado em guerra, porque você está em tensão o tempo todo, pensando o tempo todo, e você entra
naquele ápice de que você fica noites sem dormir, com um Você estresse acaba perdendo um pouco a gente o perde a noção ração. da realidade. Uhum, Eu perdi a noção da realidade, eu fiquei por semanas como se eu estivesse vendo um filme passar na minha frente, como se eu não estivesse vivendo a minha vida, como se entendi. estivesse tudo passando. E foi aí que eu tentei suicídio. Caramba. E eu sabia que o que, que vai ser de mim quando eu morrer? Eu sabia que eu não poderia me dar o prazer, o luxo de adoecer, de um dia vir a falecer, porque meu filho estaria para trás. Entendi. Então, eu, no meio daquela tensão, daquele luto mesmo, de saber, caramba, meu filho nunca vai enxergar meu rosto. E quando é que foi esse ponto de virada que você começou a, a sair, né, desse quadro de depressão e começar a, a viver um Demorou. pouco? Demorou, né? Demorou. Eu saí da. Eu sinto, né, que eu consegui me recuperar da depressão no início do ano passado. É bem recente, deve ter um ano. Eu neguei, realmente. Eu neguei aquele diagnóstico. Eu não queria aceitar que, caraca, eu vou morrer, vou ter 80 anos e meu filho não vai olhar meu rosto. Entendi. É difícil, porque Imagino. pensa, você conseguir aproveitar o mundo, você olhar o pôr do sol, você olhar o céu. Caramba, a gente vive numa cidade turística, tem o dedo de Deus ali. Meu filho não vai enxergar o dedo de Deus. Eu vou ter que procurar formas táteis de mostrar para Mostrar ele pra como ele. é o mundo. Meu filho conheceu um cachorro pela primeira vez há um mês e meio atrás. Ele não entendia que existia outro ser vivo. Você Entendi. tem noção da gravidade Imagino. disso? Eu só acho Eu que só quem passa aqui. eu frequentei, Pablo, um parquinho de diversão, sabe, parquinho, Sim. praça, pela primeira vez quando acabou a eleição, em outubro do ano passado. Porque eu passava em frente ao parquinho e eu não entendia que as crianças eram diferentes do meu filho. Que eu via crianças correndo, crianças enxergando a bagunça, a terra, as coisas. Eu olhava para o lado e eu via meu filho. Meu filho, ele se recusava a viver. Ele tem medo de descer do colo, de ir na rua. Ele tem medo de barulhos diferentes, porque ele não entende o ambiente ao redor. E é o processo dele, mas também é o meu processo. Como eu disse, eu não tinha nenhuma referência da deficiência visual. Então, eu entrei em negação. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta mais uma vez, quando eu finalmente percebi, tive essa virada de chave de que existia outras formas de enxergar a vida, foi realmente no início do ano passado, quando eu decidi que queria vir a candidata a vereadora, e eu percebi que existiam outras pessoas que viviam aquela dor que eu sentia, do que vai ser o amanhã, do Entendi. desconhecido, sabe? E aí eu comecei a compartilhar a minha história e eu fui pra rua ouvir outras histórias e eu percebi que existia vida após diagnóstico. Entendi. E é muito difícil você enxergar isso quando você tá nesse estado de Sim, alerta, eu imagino. sabe? Nossa, assim, Bia, me solidarizo com você, tá? Força. Bebe até uma aguinha. Bebe uma aguinha aí, dá uma respirada, porque realmente acho que só quem passa mesmo por uma situação assim que sabe o peso que é carregar isso, né? Você realmente tem que ter um psicológico muito forte, A né? gente se blinda pelo Porque você tem caminho. que cuidar de você e cuidar de uma criança, né? Nessas condições, né? É assim, mas pegando um gancho no que você falou agora há pouco, né, que você falou que não teve uma rede de apoio, mas em um determinado momento você começou a receber, né, ajuda e tal. Eh, Foi nesse momento que você percebeu que que essa luta não era só por você, que você poderia ajudar mais pessoas? Então, quando a minha família percebeu a gravidade do que a gente estava lidando, aí os braços começaram a se voltar para mim, eu não deixei de me sentir sozinha. Mas ainda assim eu não consegui ter aquele estalo, acordar e perceber que não era uma coisa que eu iria vivenciar sozinha. Pelo contrário, eu me entreguei. Percebi que tinham pessoas ali por mim, então eu me senti vulnerável ao ponto de que eu podia simplesmente ceder, tirar a armadura. E foi aí que eu tive eu cheguei ao fundo do poço, realmente. Que eu não conseguia comer, não conseguia dormir e não tinha nenhum tipo de expectativa de vida. Quando eu percebi que existia ali vida realmente após o diagnóstico, foi realmente no final, no início do ano passado, Uhum. quando eu comecei a sair de casa. Porque a mãe, quando descobre um diagnóstico, nós somos expulsos do mercado de trabalho. A gente precisa É abandonar mesmo? tudo para viver aquilo. Então eu vivia É o preconceito, né? e é difícil você conciliar, Também, porque é também. difícil você conseguir, colocar o seu filho em uma escola com profissionais capacitados, então você vive para o seu filho, e aí você não vive um trabalho, você não vive uma faculdade, você vive aquilo. E aí
Não tem Não tem como como, você né? ter expectativa de vida vivendo aquele mesmo ambiente todos os dias, vivendo aquela dor todos os dias, sem conseguir tirar esse peso do ombro e dividir com outras pessoas. Porque, na verdade, por mais que você tenha uma rede de apoio, vai ser você para ir no médico, vai ser você para levar nos principais compromissos da vida daquela criança. Então, quando eu comecei a sair de casa e ver que o mundo continuava ali para mim e para o meu filho vivermos, foi quando eu percebi que eu não precisava viver só aquele ciclo de ficar só em casa, massivamente estimulando meu filho. Eu poderia permitir ele sair e viver também, sabe? Você quebrar a barreira do medo, Sei. quando você quebra a barreira do medo e da vergonha. Hum. Porque a realidade é que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica com medo e com vergonha de o que eu vou responder, porque as pessoas Ser vão julgado perguntar. também, né? O julgamento acontece o tempo Toda todo. hora, né? As pessoas veem o olhar dele vagando. Nossa, por que o olho dele é assim? Você vê uma criança com autismo, né? Com espectro autismo. No caso, desregula no mercado. Nossa, mal educado, né? É. Mas não é, às vezes é uma crise de desregulação. Então você recebe julgamento. Aí quando eu saí de casa e vi que era possível eu frequentar um mercado, uma farmácia, por mais bobo que seja, Uhum. ir na rua, pegar um ônibus, ir na faculdade, e no cinema, mesmo com a possibilidade dele de chegar lá e das pessoas perguntarem, eu acho que foi aí que eu percebi que eu não precisava viver me escondendo ele. Entendi. Você passou esse processo todo, você mora em Teresópolis, né? E esse processo todo foi entre Teresópolis e Rio, foi exclusivamente Teresópolis? Como é que foi isso? Foi entre Teresópolis e E Rio, mas Rio, na né? verdade todo o atendimento especializado foi no Rio, porque Teresópolis não tem suporte algum para lidar sequer com o autismo, que é mais recorrente, quem dirá uma deficiência visual. Então, é nesse assunto, por isso que eu, né, levantei essa bola, como é que você avalia hoje que o atendimento público, né, para pessoas com deficiência e para pessoas do espectro autista? Como é que está Teresópolis hoje em relação a isso? É até difícil julgar um atendimento quando esse atendimento sequer é existente. Hoje, nós temos, para pessoas com autismo, a clínica multidisciplinar, né, Uhum. que trata principalmente o espectro autista. Mas até o ano passado não se tinha. E meu Uhum. filho precisa de atendimento há alguns anos, né? E não só ele, sem contar que essa clínica ela é voltada para crianças de até 12 anos, mas o autista e a pessoa com deficiência também cresce. E a sistemática aqui, falando agora exclusivamente sobre terapia, porque Sim, é uma gama de coisas que a pessoa com deficiência precisa. entendi. Mas falando sobre terapia, que é o primeiro É porque acho passo, que tem o quadro clínico e tem o quadro ocupacional que se fala, né? Isso, né? tem a As coisas são educação, integradas, né? tem a educação, né, o setor educacional, o setor terapêutico e o setor médico. Mas para eu alcançar uma educação especializada e uma terapia especializada, eu preciso passar pelo setor médico, porque sem o laudo, eu não consigo ter acesso a profissional de apoio, Entendi. eu não consigo ter acesso à terapia, eu não consigo ter acesso a medicamento, ou seja, eu não consigo ter acesso à qualidade de vida. E hoje em Teresópolis, a gente não tem um atendimento médico que dê conta da demanda existente. Hoje nós temos um neuropediatra que atende uma fila quilométrica que se arrasta por anos para conseguir laudar. Só que esse laudo, ele não chega em uma única consulta. Ou seja, existem mães que estão desde 2022 na fila para conseguir um primeiro atendimento. Ou seja, é muito difícil conseguir, né? Então, para eu conseguir esse primeiro atendimento, vai ser para o médico conhecer esse paciente. Depois desse primeiro contato, esse médico vai acompanhar a criança para ver, é autismo? É TDAH? É TOD? Qual é o tipo de deficiência e condição que essa criança tem? Então, isso demora meses. Entendi. Depois que a gente passa por todo esse processo e consegue o laudo, né, o CID que eu falei, aí sim essa criança, no setor da educação, vai conseguir ter acesso a um profissional de apoio. Mas enquanto estava sem, a qualidade de aprendizado dessa criança decaiu, regrediu ou estagnou. Na questão terapêutica, depois que essa criança consegue um papel pelo SUS, ela entra na fila de espera da terapia, que é outro problema. Hoje, essa clínica multidisciplinar que tem em Teresópolis, ela foi construída e prometida para atender uma capacidade de 1.600 crianças, e hoje atende o percentual de 10% disso. Caramba. Então, a fila de espera, além de ser gigantesca, as crianças que são atendidas também têm uma queda de profissionais, então não consegue manter uma escala de horário semanal adequada. Os profissionais, outro ponto, né, como falando da gestão e tudo, não recebem. Então, desde setembro de Cara. 2025, sem receberam, acho que a primeira parte de setembro. Aham. Então, a gente não sabe até quando isso vai se arrastar. Entendi. Eh,
Muito difícil nessa relação, né, do poder público. E assim, você falou que eh, a criança, quando a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, né, principalmente as crianças, depois elas vão para a escola. Na escola, você acha que Teresópolis tem. Como é que está esse tratamento com essas crianças nas escolas municipais? Então, em Teresópolis, especificamente falando, eh, as crianças com deficiência, hoje elas têm direito a um acompanhante, a um profissional de apoio. Eu digo profissional de apoio, mas de um termo de falar, mas não Uhum. são profissionais. Esses profissionais hoje são ofertados pelo POT, que é o Programa Operação Trabalho, né, que foi criado para inserir pessoas no mercado de trabalho que estejam em vulnerabilidade social. Mas essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de preparo para lidar com aquilo. Eu nem digo capacidade, porque existem pessoas que gostam de trabalhar com aquilo, mas o preparo, porque atualmente sai um ato normativo no Diário da União, que é o 12.773, que ele determina que o profissional, o professor e o profissional de apoio, eles têm que ter um curso de capacitação para lidar com pessoas com deficiência. Então, existe um plano, né, como ele é normativo, não basta eu ter a lei de que essa criança tem que ter o profissional de apoio, eu preciso dizer como. Não adianta eu colocar uma pessoa aleatória para ajudar uma pessoa que tem condições específicas, que essa pessoa vai estar perdida. Vai ser ruim para a criança, vai ser ruim para o profissional, vai ser ruim para a escola, vai ser ruim para os pais, é ruim para todo mundo. E esse ato, ele diz que precisa de um curso. Em Teresópolis, a gente recebeu fundo parlamentar para poder fazer um preparo. E isso é muito paliativo. Primeiro, o programa Operação Trabalho ele tem um prazo de 2 anos. Uhum. Então, a cada 2 anos, cicla esse profissional. A criança ela vai estudar até os E ela 18, se apega ao profissional, e aí né? muda. É. Né, então E ela quando o sente profissional muito. tem jeito, porque a gente tem que ter a sorte dessa pessoa ter o jeito para lidar com a criança. Então, quando essa criança se acostuma, o profissional muda. E tem essa questão, porque não adianta eu ter uma lei de que o profissional tem que ter um preparo, mas eles colocam uma pessoa que está em vulnerabilidade para atender outra pessoa que também está em vulnerabilidade. Não tem o preparo psicológico, preparo Não técnico. existe inclusão nas escolas, existe uma integração muito mal feita. Eu estou colocando pessoas com deficiência no sistema educacional, mas eu não estou fazendo o mínimo de esforço para que elas acompanhem as pessoas típicas, as pessoas que não têm deficiência. Uhum. Isso não é inclusão, isso é integração. Entendi. E para as mães, né, para as mães dessas crianças, existe alguma rede de apoio, do poder público de Teresópolis para dar suporte psicológico para as mães e para as famílias? É muito mal ter suporte para as crianças. Pensar nos pais é uma coisa inexistente. Não Entendi. tem nenhum amparo psicológico. Hoje, Uhum. se você quiser algum amparo psicológico, você tem que procurar. Aí você vai no Bem Me Quer, você procura o CAPS, mas você procura. Quando você matricula seu filho com deficiência na rede de educação, a preocupação deles é como a gente vai receber essa criança. Entendi. Porque hoje as crianças com espectro autista têm esse profissional de apoio. Meu filho, que além da questão do autismo tem a deficiência visual, existe uma única pessoa na Secretaria de Educação que é capacitada e alfabetizada para letrar em Braille e em Libra, né? Que o Braille para cegos e Libra para pessoas surdas. E é uma única pessoa e que trabalha há muitos anos na prefeitura. Se essa pessoa se aposentar, como que meu filho vai ser alfabetizado? Porque a escola especializada para cegos, a mais próxima é na Urca, a 2 horas de distância. E é um direito do município fornecer educação inclusiva especializada, o que não é cumprido. É bem complexo isso, né? Acho que de uma forma geral no país falta investimento e falta atenção, né? Para essa causa. A gente falou aqui de que existe uma fila muito grande de, de espera, né, para entrar para essas terapias. O que você acha que se deu, né, esse aumento desses Diagnósticos. diagnósticos ao longo desses anos, né? Então, Porque antigamente, quando você era, né, quando eu era novo, autismo, a palavra nem existia.
Então, eu nunca ouvi Não, falar de autismo quando era não se criança. Não se falava, fala, mas não sim. é que não existia. E também não era um tema debatido como é hoje também, É, né. muitas coisas não eram debatidas, mas a realidade é que antigamente não é que o autismo ele não existia, ele não era visto. Entendi. Pessoas que tinham comportamento fora do padrão, elas eram institucionalizadas em manicômios. Qualquer pessoa, não só o autismo, mas uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa que às vezes não era considerada normal, ela era institucionalizada em leitos manicomiais com tratamentos de eletrochoque, com medicamentos Uhum. exagerados, compulsivos e coercitivos, porque você não tinha a opção de não tomar, né? E tratamento como feito lixo. Eu não vou nem dizer feito animais, porque nem animal merece um tratamento desse. Então, pessoas autistas, esquizofrênicas, pessoas com transtornos psíquicos sempre existiram. A diferença é que elas não eram vistas dignas de direito, dignas de fazerem partes de uma sociedade, então elas existiam em manicômios, tanto que até hoje existe a luta antimanicomial, Sim, sim. porque existem muitas pessoas que são ignorantes mesmo, que falam que essas pessoas não são bizarrices, Uhum. né? Mas essas pessoas sempre existiram, elas só nunca foram enxergadas mesmo. É. Você falou que você veio candidata, né, lá Aham. em Terê. Como é que foi essa sua entrada para a política, né? Eu sei que a motivação tá clara, né, mas como foi essa sua entrada, né? Não foi planejada e, na verdade, eu nunca pensei em fazer parte da política diretamente. Eu sempre gostei de falar sobre política, sempre esteve em Uhum. mim. Mas eu recebi um convite, repentinamente, não foi nada planejado e faltava menos de um mês para o encerramento das pré-candidaturas, né? Uhum. E eu me candidatei, eu tinha um motivo para. Mas eu não tinha uma intenção, não foi intencional. E a minha campanha, ela não foi planejada, eu não tive suporte no marketing, eu não tive financiamento, eu não tive material, eu não tinha expectativa. Geralmente as pessoas se preparam, né, para a eleição. A Hã. minha eleição, além dela não ser planejada, ela não teve uma direção mesmo. Eu fazia Sim. o que eu estava sentindo no meu coração. Eu cheguei a panfletar com meu filho no colo. Caramba. Todos os meus materiais de campanha foram doados, o meu jingle foi doado, quem fez o meu marketing fui eu mesma, quem direcionou os bairros, como eu iria falar para as pessoas o porquê que eu estava me candidatando, foi tudo eu. Eu fiz absolutamente tudo sozinha. Andei muito a pé, perdi muito peso durante a Imagino. eleição. Foi muito difícil e eu fiz quase 400 votos de forma extremamente orgânica. Eu acho que nem orgânica, foi de forma bem pobre mesmo. Entendi. Mas eu tinha uma causa nobre. Eu acho que as pessoas confiaram em mim, né? Um número considerável de pessoas levando em consideração a condição da campanha, justamente pela causa, né? Porque hoje em Teresópolis a gente vê muito político que levanta a bandeira por marketing, por Uhum. voto, com Sim. intenção financeira, mas ninguém passa na pele. Depois que passa a campanha, ninguém mais se importa. Tá, e você acha que, eh, na verdade, você tem algum projeto ou uma política pública que você considera que seja prioridade hoje para Teresópolis? Olha, falando em termos de educação e saúde, que é o prioritário, nada funciona sem isso. Eu acredito que diminuir ou acabar, na verdade, com as filas de espera para médicos especializados, porque se eu não consigo um tratamento médico, criança doente não estuda, Uhum. criança doente não faz terapia, pessoa doente não trabalha, né? Não vive. E hoje a saúde de Teresópolis está colapsando, né? Sim. Os exames estão sendo cortados, porque Teresópolis, na verdade, não tem atendimento hospitalar municipal, é tudo conveniado. Hum. Então a gente tem dívidas, né, que são vem de décadas se Sim. arrastando. Então hoje quando você procura um médico, quem dirá um médico especializado, você passa meses ou anos na fila. Existem pessoas que morrem no UPA esperando uma transferência. Então, eu acredito que é dar atenção à saúde básica, porque a gente não tem nenhum básico, a gente não tem policlínica, os postos de saúde são completamente precários, só atende um médico que faz plantão esporádico, técnicos em enfermagem que tenta dar conta de tudo com ausência de medicamento, ausência de amparo, de os insumos, né, em si. Então, o atendimento à saúde primária é muito ruim, porque quando você tem a saúde primária ali, você dessobrecarrega um hospital, você descarrega.
tira, né, a sobrecarga da UPA, por exemplo, que hoje é extremamente lotada. Então, na questão da saúde, é investir na educação primária, que é posto de saúde, é policlínica, é atendimento, é exame de rotina, né, para evitar que essa doença avance. E na questão da educação, é investir em profissionais capacitados, porque não hoje, inclusive nesse decreto que eu falei, 12.773, ele fala sobre a possibilidade você escolher entre a inclusão e a especialização, porque a inclusão é quando você coloca a pessoa com deficiência junto das pessoas sem deficiência, isso é você incluir, né, no mesmo ambiente. A especialização é quando você coloca o seu filho em um lugar especializado, porque hoje já se fala sobre escola especializada para lidar com pessoas com deficiência. Hoje não existe mais esse preconceito de falar que é segregar, você botar em um ambiente separado. Hoje, a nossa Constituição entende que as famílias atípicas podem escolher. Sim. Então, seria bacana a gente pensar inicialmente em capacitar os profissionais, ou melhorar o programa Operação Trabalho, ou fazer um novo projeto. Como na minha campanha eu falei sobre o Capacita Potes, de você criar um programa para botar pessoas especificamente para trabalhar com essas crianças. E futuramente a gente pensar, né, em ambientes especializados. Entendi. E você acha que para começar a fazer isso, você acha que falta verba, falta vontade política ou falta os dois? Falta gestão. É. Falta pessoas que não sejam politiqueiras e sejam políticas de verdade. O que é muito difícil a gente falar isso, porque inclusive o nosso atual prefeito em Teresópolis, ele é pai atípico, ele mais do que ninguém deveria levantar e fazer por querer a bandeira da atipicidade, né. E hoje a gente vê, pessoas extremamente prejudicadas. Hoje qual é o principal dano que ele deu à comunidade atípica hoje? O que que acontece? Todo município, né, é dever do Estado fornecer terapia ou qualquer atendimento que não tenha pelo SUS. Se você hoje precisa, por exemplo, de uma internação urgente em caso de vida ou morte, não tem no município, a mais próxima a uma internação privada, o município ele pode custear a sua internação no setor privado. O que acontece hoje? As crianças, isso falando, voltando para as crianças, que é o Uhum. principal que eu queria falar. Hoje, as crianças que entraram entraram com ação judicial para conseguir terapia especializada, como o município não fornecia até o início desse ano, nessa ação judicial, o município precisava pagar, através dos precatórios, a terapia em uma clínica privatizada. Então, nós tínhamos centenas de crianças que recebiam atendimento terapêutico no setor privado. Quando essa clínica chegou em Teresópolis, a justificativa dessas ações judiciais é que esse serviço já era ofertado pelo SUS. Então, todas as crianças que já recebiam atendimento privatizado ficaram sem atendimento porque já era ofertado pelo SUS. Só que, como eu disse e volto a dizer, essa clínica ela foi projetada e prometida para atender 1.600 crianças e atende 160. Então, está nessa fila de espera quem já recebia terapia e agora está aguardando, e quem nunca teve a oportunidade de começar a terapia. Então, esse primeiro grupo, que já tinha um avanço, um desenvolvimento com as terapias, regrediu. Sei. Entendeu? Porque já tinha uma escala terapêutica semanal. E o outro grupo nem sequer teve a oportunidade de começar. Porque quando nós falamos de 160 crianças em um município com quase 200.000 habitantes, isso não é nada. Nada. Então, ele não só prejudicou o pessoal que está na fila de espera na expectativa de ser atendido, como o nosso prefeito prejudicou quem já recebia atendimento. Uhum. Porque desses 160 que já recebem atendimento, parte deles que já recebia pelo setor privado teve uma redução drástica na escala semanal. Então, uma criança que antes recebia 20 horas de terapia está recebendo 3, 4 horas de terapia, o que é muito pouco, a criança sente. Nós estamos falando de crianças que estão aprendendo a falar, aprendendo a comer, aprendendo a andar, aprendendo a socializar, aprendendo a se entender. Então, nós estamos falando sobretudo de crianças, né? E as mães estão sofrendo com isso. A gente fala muito, né, quando a gente fala de autismo, de eh, crianças com deficiência, a gente fala muito sobre crianças. Mas, assim, como é que você avalia que será o futuro dessas crianças de hoje? Então, o futuro das crianças de hoje e das crianças que já foram crianças e hoje são adultos recebem atendimento, né? Os maiores de 12, que a Uhum. clínica só atende até 12, os maiores de 12 recebem atendimento na PAI.
as APAES estavam em risco, não em risco de fechar imediatamente, mas houve um decreto ainda também nesse ano, por parte da União, né, de que as APAES elas ainda não tinham segurança jurídica, não tinham reconhecimento como instituições especializadas e tinham risco de não receber mais os repasses do Fundeb. Então as APAES tinham risco de fechar e centenas de famílias são atendidas pela APAE. Sim. Hoje, com esse decreto que veio para corrigir o anterior, ele reconhece a PAI como uma instituição especializada, como uma instituição de educação que pode tratar dessas crianças que, por exemplo, não se adaptam na escola. Elas têm a opção de serem acompanhadas na PAI, o que acontece hoje, mas tinha risco de não acontecer mais. Então, as pessoas com deficiência, os jovens e adultos que precisam dessa terapia e desse acompanhamento educacional e terapêutico profissional especializado, podem receber atendimento na APAE. Ou tem a segunda opção, que não é diretamente público, que eu falo assim, que fazer parte de uma gestão, que são as associações. Né? Em Teresópolis, a gente tem a Associação TEA, que atende crianças, jovens e adultos com autismo, que recebem atendimento por voluntariado, com doação, né? Alguns vereadores às vezes sentem no coração de ajudar, então É um trabalho muito bonito do é um TEA, né? trabalho muito bonito e eles fizeram por anos E é na raça, né? o papel da prefeitura. E eles Uhum. nunca tiveram reconhecimento por isso, né? É. E fazem um trabalho que a prefeitura, inclusive até hoje, mesmo na clínica, não faz. Entendi. Porque eles não segregam o público, eles atendem crianças, jovens e adultos com espectro autista, inclusive até os pais. É, né? Eles dão apoio para essa rede Eles também, sim dão. para as famílias e Eles tudo. dão. E é um trabalho incrível. Se você tiver a oportunidade de conhecer, não sei se já conheceu, é um Uhum. trabalho muito incrível. Inclusive, a associação foi fundada por mães atípicas. Então, assim, elas têm conhecimento de causa, né? Elas acho que devem oferecer realmente o que as famílias precisam, né? Eles mereciam um reconhecimento por parte da gestão, porque É, por anos eles fizeram o papel da gestão de ofertar as sim, terapias, né? sim. Falando também agora um pouquinho sobre é, acessibilidade, né, que também é um tema importante, né? Como é que está Teresópolis hoje nessa questão de acessibilidade e até para crianças com hipersensibilidade, né? Como é que está a cidade hoje nesse tema? Então, os principais eventos na cidade, setorizando nesse tema, são feitos instituições privadas, são feitos por instituições privadas e recentemente começaram a ofertar um horário azul, né? Que eles falam que é um horário com música mais baixa, com um ambiente mais tranquilo, mais por setor privado. Uhum. Falando no setor público em questão de acessibilidade, ainda é muito difícil, porque hoje o primeiro contato que as pessoas têm, ou que geralmente buscam, é o conselho da pessoa com deficiência, o CONDEF. O CONDEF, ele não tem poder deliberativo, ele não ajuda a gestão nas decisões, com a melhor forma de acolher, de direcionar aquelas pessoas. É um conselho mesmo, Sim. de orientar, de fornecer alguns serviços, mas não tem o poder deliberativo. Então, a questão de acessibilidade é muito precária. Em Teresópolis, no início dessa gestão, teve a criação da Secretaria de Obras e Limpezas Públicas, o que muitos municípios, inclusive os vizinhos, hoje já têm uma secretaria do direito da pessoa com deficiência. Então, a Aqui em Guatemi ninguém acessibilidade. tem. Então, Tem. você muda completamente O foco, né? e as decisões municipais também, elas começam justamente a ter foco para direcionar essas pessoas, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só sobre educação, a gente não fala só sobre saúde, a gente fala sobre calçada, a gente fala sobre acessibilidade num ponto turístico, né? Aqui em Teresópolis, ali no Soberbo, que a gente compartilha o Dedo de Deus, que é meio dividido entre Teresópolis e Guarulhos, né? Ali, se você for ver, é extremamente abandonado. Para você chegar no pico, para poder ver o dedo de Deus, ali não tem acessibilidade para uma pessoa que esteja em cadeira de rodas. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, é uma gama de coisas. Você precisa pensar em conjunto de coisas. Só que quando nós temos uma gestão que sequer se preocupa em ofertar terapia de qualidade em grande escala para um município de quase 200 mil pessoas, como é que a gente vai falar sobre acessibilidade se a gente sequer tem uma secretaria da pessoa com deficiência? Entendi. Fica difícil você ter um diálogo, né? Ter com quem conversar Você até, não né? tem um olhar delicado para isso, porque você precisa de uma atenção direcionada para isso. E a gente não tem hoje. Infelizmente, Teresópolis é muito
retógrada em tantas questões, e Uhum. falar sobre acessibilidade lá é bem complicado. Entendi. A gente tá chegando aqui já no final do nosso papo, mano. Assim, foi uma verdadeira aula isso aqui, tá? Foi uma aula mesmo. Acho que muitas famílias passam por isso. Acho que você fala com muita propriedade, né? Queria que você falasse um pouquinho, a gente já está caminhando para essa reta final. O que que você diria para as mães que estão com crianças na fila de espera para conseguir um diagnóstico ou para conseguir uma vaga numa escola ou numa terapia? O que que você diria para uma mãe hoje? Olha, na situação política de hoje, eu diria para essa mãe fazer barulho. Porque a gestão de hoje, em Teresópolis eu tenho a sensação de que a gente está à frente a uma grande cortina de fumaça, porque a mídia é muito manipulada, a gente não tem canais de notícia transparentes, né? A gente vê pessoas criando pequenos canais de notícias para serem porta-voz. Os principais repórteres da cidade, eles fazem parte da gestão, então você na fila de espera, você é só mais um. E você vai demorar, a qualidade de vida da criança, da mãe, da família vai retroagir. Então, para você conseguir ser visto hoje, infelizmente em Teresópolis é só fazendo barulho. É você indo para a internet falar, tanto que os últimos casos que repercutiram em Teresópolis em casos de transferência, em casos de condições de saúde, só tiveram solução porque viralizaram na internet. Agora você vê, você tem direito à saúde, você tem direito à educação, mas você só consegue ter acesso de verdade a esse Se direito você quando você faz causar, né? Se você barulho. fizer É barulho. um absurdo. Então, hoje, infelizmente, eu diria, se você precisa de uma urgência na saúde, uma urgência na educação, uma urgência em quaisquer setor que seja, de compromisso com o setor público, hoje é fazendo barulho. Entendi. Amanda, vamos fazer aqui agora para a gente encerrar. Queria fazer um pinga-fogo com você, assim, rapidamente. Vou te dar um tópico e você vem e responde rapidamente, né? Eu queria que você definisse, com poucas palavras, o que que define a maternidade atípica. Um ambiente de guerra. Você precisa lutar para tudo. Lutar para ter acesso a direito, para ter a garantia do direito, para ter alcance ao direito, porque as mães recebem os nãos antes dos filhos. Então, é um ambiente de guerra. Se eu pudesse descrever a maternidade típica, seria isso. A maior carência hoje de Teresópolis nessa área. Educação. Educação, profissionais de apoio capacitados, porque não existe inclusão. A gente vê uma integração mal feita. E assim, dentro desse cenário, que é um cenário muito difícil que você passou e passa, eh, tem alguma vitória que você celebra? Ser porta-voz de outras pessoas. Dentro disso, eu vejo, de eu reconhecer que eu não preciso ter medo, não preciso ter vergonha, eu não preciso esconder o meu filho nem a deficiência dele. Hoje, para mim, eu não vejo dificuldade nenhuma em falar: meu filho é cego, meu filho tem autismo, eu sou mãe atípica. Para mim, sempre vai ser tudo mais difícil, mas quando você pode falar isso sem medo dos julgamentos, a gente tira um peso. Isso, para mim, também é uma vitória, além de ser Sim. porta-voz, de ter orgulho da história e da bagagem que eu carrego. Aí você pegou uma causa que é uma causa muito difícil e transformou isso num propósito, né? No Sim. propósito de vida, né? E atrás de mim vem muitas outras gritando a mesma voz. Imagino. Eu queria que você agora falasse para essa câmera aqui, é, você deixasse uma mensagem para as mães que estão ouvindo você, que estão vendo você, e que se sentem muito sozinhas nessa jornada, né? O que que você pode falar para Bom, essa a mãe? gente não precisa romantizar o autismo, mas quando a gente entende todas as problemáticas que se engloba, todas as lutas que a gente enfrenta, que a gente vai enfrentar, você falar com propriedade sobre isso, você exigir que você seja vista, exigir que você seja ouvida, isso não é motivo de vergonha. Então, se a gente tiver que ouvir e gritar 10 vezes mais para que nossos filhos tenham voz, para que a gente possa representar pessoas que muitas das vezes não podem gritar por seus direitos, exigir os seus direitos, que nós façamos isso e façamos isso com propriedade, porque existem muitas pessoas que romantizam, tiram crédito e vantagem de lutas que sequer são delas. Então, se essa luta é nossa, que nós sejamos o porta-voz dela. Nossa, bacana, Amanda. E as pessoas que, eu não sei se você
se você trabalha ativamente nas redes sociais disso, você quer deixar o seu Instagram para caso alguma mãe, né, que esteja passando por uma situação difícil ou que não Uhum. saiba como lidar com a situação. Olha, regularmente eu falo sobre direito das pessoas com deficiência, sobre direito das mulheres. Eu costumo falar muito sobre, por exemplo, violência doméstica, porque Teresópolis já é um outro tema. Teresópolis é uma cidade muito violenta para mulheres, então eu costumo falar sobre direito, que é a minha área, o direito, né? Fala o E seu aí, Instagram meu então. Instagram é Amanda Carvalho, FE, e lá eu compartilho regularmente sobre um pouco de tudo, sobre a mulher que existe por trás da mãe, sobre a estudante que existe por trás da mãe, enfim, sobre as múltiplas camadas que existem por trás de uma mãe, porque muitas de nós se perdem na maternidade, não precisa ser assim. Nossa, que legal, Amanda, assim, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada, obrigada pelo convite. Foi muito Volte bom. sempre aqui o Folha está sempre aberto a você, é uma causa muito importante, né, que nós como veículos de comunicação, é uma causa até que a gente vem falando com uma certa recorrência. A gente recebeu aqui, alguns episódios atrás, a presidente da APAE aqui de Guapimirim, a Rayane, Uhum. né, também muito ela entende bem dessa área também, e foi um papo muito legal, assim como o seu, foi maravilhoso, É aprendi importante. muito, A gente e compartilha a gente conhecimento, aprende. quebra Isso. julgamento, né, afasta preconceitos e fortalece pessoas que às vezes têm vergonha de falar sobre isso, porque apesar, como eu disse, é um tema recente, mas é um tema que tem tanta burocracia, tantas Sim, problemáticas dentro que é importante a gente falar para a gente normalizar e tá. para que essas pessoas sejam vistas, né, não só as pessoas com deficiência, mas a família e a mãe que está ali por trás também. Muito legal, Amanda. Parabéns mais Obrigada, uma vez, obrigada mais tá? uma vez também. E você que não está para você que está assistindo a gente, próxima terça-feira tem mais um podcast aqui. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar um comentário também, tá bom? Até semana que vem. Obrigada.